Olá, professores! Hoje estamos dando início à nossa 10ª TPC com o tema Ensino Híbrido. Nossa 10ª TPC de Linguagens com o tema Ensino Híbrido, a nossa pauta é uma sensibilização, o ensino híbrido, interações e atividades no Padlet, depoimentos e conclusão. Os nossos objetivos são refletir sobre a configuração do ambiente de aprendizagem, ampliando a percepção sobre as suas características, potencialidades e contradições. Refletir conceitos importantes para entender algumas possibilidades que as tecnologias trazem para o contexto educacional. Em nossa sensibilização, trazemos para vocês algumas imagens que gostaríamos que vocês observassem com bastante calma e pensassem o que elas têm em comum. Como ajudar os alunos a lidarem melhor com as categorias e os modos de realização de seu cotidiano? Como sair da queixa, do desânimo e atribuir aos objetos de reflexão o mesmo estatuto das matérias disciplinares? Como observar melhor as nossas práticas, as nossas dificuldades, os nossos preconceitos, a insuficiência em relação aos acontecimentos do cotidiano? Como aprender a compartilhar com nossos colegas estratégias melhores ou diferentes de enfrentamento dos problemas? Como convencer nossos alunos de que há formas melhores e mais saudáveis de vida? Como rever padrões, assumir nossos erros e nossas limitações? Como realizar e compartilhar projetos que valem a pena? Como construir sentido para a nossa vida e aceitá-la em sua complexidade e precariedade? Interessantes essas fotos. Elas fazem parte de um ensaio fotográfico realizado por vários fotógrafos pela agência Reuters. São 47 imagens que trabalham as salas de aulas de diferentes países no mundo. Ela foi organizada para comemorar, é uma ação para o Dia dos Professores, e mostram as condições de trabalho de diferentes docentes. Vamos imaginar como será agora essas mesmas salas na pandemia? Como será o retorno delas? Como poderemos conseguir a aprendizagem dos nossos alunos depois desse tempo que eles estiveram parados? Como faremos para que a gente recupere esse tempo? Será que os nossos alunos vão vir com a mesma empolgação? Então, eu acho que é um momento importante para a gente refletir como pensar no amanhã. Bom, agora a gente vai fazer uma interação no Padlet. Vocês terão 3 minutos. E eu gostaria que vocês refletissem sobre o que essas imagens têm em comum. Quais são os elementos da cultura escolar? Qual a importância dos estudos online? Você conhece o ensino? Podem comentar a respeito. Então, são 3 minutos no Padlet. Muito obrigada. E vou deixar a palavra agora com o professor Esdras, e vocês terão 3 minutos para esta interação. Bom dia!
Após a nossa primeira interação, vamos agora assistir ao vídeo O que quer dizer ensino híbrido? O vídeo tem 2 minutos e eu já volto. O que é ensino híbrido? Não há na literatura uma única definição para ensino híbrido. Muitas são as definições possíveis e não há um consenso sobre elas. Adotamos neste curso a definição apresentada pelo Instituto Clayton Christensen, construída após a pesquisa em que catalogaram mais de 100 exemplos de modelos de ensino híbrido. O ensino híbrido é um programa de educação formal que reúne o ensino online e o ensino presencial. Trata-se de uma abordagem metodológica na qual o aluno aprende, por meio do ensino online, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo e/ou o ritmo de estudo, e aprende em uma localidade física supervisionada, ou seja, na escola. O controle do modo e do ritmo de aprender, por exemplo, são muito importantes porque nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Alguns estudantes podem aprender rapidamente, por meio da leitura de um texto. Outros podem preferir um vídeo para compreender melhor um determinado conteúdo. Essas modalidades acontecem em situações reais de ensino, ou seja, o que acontece online não está desconectado do que acontece em sala de aula. O que acontece em sala de aula deve interagir com o que acontece online e vice-versa. Como peças de um quebra-cabeça, essas formas de ensino se complementam, se tornam um todo integrado. Conectar o que acontece online com o que acontece presencialmente é um grande desafio. Utilizar uma lousa digital como um PowerPoint ou um Prezi para projetar um conteúdo muitas vezes não se configuram como uma proposta integradora de ensino online e ensino presencial. O mesmo vale para o uso de objetos digitais de aprendizagem ou games, sem um planejamento integrador que justifique seu uso. O desafio está em planejar as estratégias de ensino online de forma conectada ao conteúdo que se planeja trabalhar presencialmente com a turma, formando um todo integrado. Vamos pensar sobre isso? Com a pandemia, todos nós, professores, alunos, gestores, fomos obrigados a usar a tecnologia de uma hora para outra. Ou seja, a nossa vida transitou do mundo físico e presencial para o mundo virtual e à distância num curto espaço de tempo. Neste contexto está o ensino híbrido. O que é ensino híbrido? Ensino híbrido é a metodologia que combina a aprendizagem online com offline, em modelos que mesclam. Por isso, o termo blended, do inglês misturar, quer dizer, mesclam momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, e com outros em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, valorizando a interação entre pares e entre aluno e professor. Nesta metodologia, o professor se torna responsável por propor atividades que valorizam as interações interpessoais. Aqui, o professor pode propor trabalhos que envolvam a turma toda ou pode dividi-la em grupos menores para a realização de projetos. Quando falamos em implantar novas metodologias, como o ensino híbrido, estamos falando de uma mudança cultural. Nesse sentido, temos algumas questões. Quais são os elementos definidores de uma cultura escolar? Envolve a cultura do aluno? Envolve os princípios e valores que definem sua política pedagógica? Inclui o sistema de gestão? Então, quais são os elementos da cultura escolar? Ensino padronizado para salas de aulas heterogêneas, interações circunscritas à sala de aula, separação por faixa etária, ritmo de aprendizagem determinado pelo relógio, fragmentação do conhecimento nas disciplinas e a escola como centro da verdade a ser transmitida. Essa é a nossa escola atual, não é, professor? De fato, herdamos o legado cultural que possui traços provenientes das escolas da era industrial.
ensino híbrido é uma mudança cultural. Hoje, a aceleração do desenvolvimento tecnológico tem acentuado o aspecto essencialmente mutante da cultura contemporânea. As escolas têm que mudar para não perder relevância social, ainda mais nesse contexto de pandemia em que estamos inseridos e do retorno presencial dos alunos, mesmo em menor número. Até hoje, nem todas as escolas acompanharam essas transformações. Porém, a atual dinâmica da cultura digital leva a escola à necessidade de se reestruturar, para que ela não perca sua relevância social nos dias atuais. A tecnologia digital aparece como parte essencial de nossa cultura, pois permeia a vida dos alunos, professores e pais. Todos nós somos aprendizes nesse mundo digital, que traz a cada dia uma nova novidade. O importante é abrir-se e descobrir como podemos usar a tecnologia a nosso favor. Assim, se for necessário, rever modelos de organização e aprendizagem, além de rever o próprio espaço em sala de aula. Os alunos têm comportamentos diferentes quando expostos a um cenário em que são chamados a ter mais autonomia. Isso é uma realidade com a qual se deve lidar. O desafio é construir uma cultura em que o aluno se sinta responsável por sua aprendizagem e, assim, progrida por seus próprios meios e motivações. É importante criar um espaço inicial para que o professor e alunos descubram como cada um aprende. Pode ser lendo, assistindo a vídeos, fazendo anotações, discutindo. Esse processo deve levar também a uma consciência maior sobre os objetivos de aprendizagem de cada um. O modelo híbrido, a ideia é que nós, educadores e alunos, possamos ensinar e aprender em tempos e locais variados. Ou seja, é fazer com que o sujeito da construção do conhecimento seja o próprio aluno e o professor o principal mediador nesse processo. Para que o aluno tenha uma experiência ideal no ensino híbrido, foram elaborados 4 pilares que vamos conhecer agora. 1. Autonomia do aluno. Possibilitar que os alunos direcionem seu aprendizado a partir do que é importante aprender. A autonomia é o maior objetivo da educação. 2. Aprendizado personalizado. Cada aluno recebe o que precisa no momento em que precisa. Poder atender às necessidades diferentes é uma vantagem da tecnologia. 3. Domínio gradativo do conhecimento. De acordo com os conhecimentos prévios dos estudantes, é essencial identificar de onde partir para que consigam fazer com ajuda o que, em breve, conseguirão fazer sozinhos. Relacionamentos produtivos. Consolidar a relação entre professor e aluno e entre alunos de maneira positiva é uma parte essencial do processo. O ensino híbrido propõe maior engajamento dos alunos, maior aproveitamento do tempo do professor, ampliação do potencial da ação educativa, visando intervenções efetivas, planejamento personalizado,
e acompanhamento do aluno. Ofertas de experiências de aprendizagem que estejam ligadas às diferentes formas de aprender do aluno. E aproximação da realidade escolar com o cotidiano do aluno. Vamos agora à nossa segunda interação no Padlet. Vocês terão 3 minutos para responder a essas perguntas. Você conhece os modelos de ensino híbrido? Dê um exemplo. Está preparado para ser professor do ensino híbrido? E o que está faltando para você ser um professor do ensino híbrido? Então, são essas 3 perguntas que vocês terão 3 minutos. Ok? Aguardo a participação de todos vocês. Olá, sou Rita, PCNP de Língua Portuguesa. Em continuidade à nossa TPC, nesta etapa vamos falar sobre os modelos do ensino híbrido e quais deles mais interagem com as características da sala de aula física. Mas antes, iremos assistir ao vídeo Modelos de Ensino Híbrido, a fim de perceber se o que respondemos sobre os modelos de ensino híbrido na interação anterior se confirmam, e também para ampliar nosso conhecimento em relação a eles. Vamos lá? Para planejar a mudança e os tipos de aulas possíveis em um modelo de ensino híbrido, precisamos antes conversar sobre alguns conceitos importantes propostos pelo Instituto Clayton Christensen.
quando tratam de inovação. O ensino híbrido está emergindo como uma inovação sustentada em relação à sala de aula tradicional. Sustentada porque combina as vantagens da educação online com todos os benefícios da sala de aula tradicional. Algumas propostas de organização da aula no modelo de ensino híbrido são consideradas disruptivas em relação às salas de aula tradicionais. Isso porque elas não incluem a sala de aula tradicional em sua forma plena e tendem a ser mais difíceis para adotar e operar. Na nomenclatura do ensino híbrido desenvolvida pelo Instituto Clayton Christensen, os modelos de rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida seguem um modelo de inovações híbridas sustentadas. Eles incorporam as principais características tanto da sala de aula tradicional quanto do ensino online. Os modelos flex, à la carte, virtual enriquecido e de rotação individual, por outro lado, estão se desenvolvendo de modo mais disruptivo em relação ao sistema tradicional. Vamos conhecer cada um desses modelos. O modelo de rotação é aquele no qual, dentro de um curso ou matéria, por exemplo, matemática, os alunos revezam entre modalidades de ensino em um roteiro fixo ou a critério do professor, sendo que pelo menos uma modalidade é a do ensino online. Outras modalidades podem incluir atividades como as lições em grupos pequenos ou turmas completas, trabalhos em grupo, tutoria individual e trabalhos escritos. O modelo de rotação tem 4 submodelos: rotação por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Percebemos que os modelos de rotação que são considerados sustentados são mais fáceis de serem implementados porque, de certa forma, sua implementação está nas mãos do professor. Ao planejar sua aula, uma vez que conte com recursos digitais, pode inserir propostas no modelo rotacional e realizar a maioria delas sem depender de outros profissionais da escola. Você vai conhecer em detalhe essas propostas. No modelo de rotação por estação, os alunos fazem um rodízio de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, em várias estações, sendo pelo menos uma delas com tarefas online. As demais podem ser tarefas escritas em papel, pequenos projetos, instrução individualizada ou trabalhos em grupo. Observe que nesse modelo é possível aos estudantes trabalharem de forma colaborativa, mesmo na estação em que estão trabalhando online. O professor pode, dessa forma, trabalhar com grupos específicos de estudantes. As estações são fixas e os estudantes rotacionam por elas. A mudança de grupos ou a rotação pelas estações pode ser definida pelo professor, que avisa o momento de mudança, ou cronometrada, dependendo dos objetivos a serem alcançados na proposta. A sala de aula invertida é o modelo mais simples para dar início à implementação do ensino híbrido. Nesse caso, os alunos estudam em casa um conteúdo online, sugerido pelo professor ou não, e aplicam ou praticam em sala de aula o que foi estudado. É possível aprofundarmos o modelo de sala de aula invertida e envolvermos a descoberta, a experimentação, como proposta inicial para os estudantes. Após experimentar algo, como uma atividade prática de ciências, os alunos podem levantar hipóteses e pesquisar sobre elas em casa, de forma online, por meio de vídeos, simulações, leituras. Na aula seguinte, os resultados das pesquisas podem ser discutidos e a conclusão é construída por toda a turma. Diversos estudos têm mostrado que os estudantes constroem sua visão sobre o mundo ativando seus conhecimentos prévios e integrando as novas informações com as estruturas cognitivas já existentes, para que possam, então, pensar criticamente sobre os conteúdos ensinados. Essas pesquisas mostram que os estudantes desenvolvem habilidades de pensamento crítico e têm uma melhor compreensão conceitual sobre uma ideia quando eles exploram um domínio primeiro e, então, têm um contato com uma forma clássica de instrução, como uma palestra, um vídeo ou a leitura de um texto. Estudiosos dessa área afirmam que o modelo que tem início pela exploração é muito mais eficiente, uma vez que você não pode buscar respostas antes de pensar nas perguntas. No laboratório rotacional, os alunos fazem um rodízio em pontos específicos, de acordo com uma agenda de tarefas ou por decisão do professor, entre um laboratório de informática e a sala de aula. Dentro do laboratório, eles aprofundam, treinam e realizam as atividades online. Nesse caso, o professor da disciplina fica em sala de aula e os estudantes no laboratório. As atividades no laboratório serão realizadas de forma individual,
para que cada estudante consiga solucionar suas dúvidas ou aprofundar seus estudos. Veja que esse modelo já pode envolver mais profissionais da escola e não depende apenas da atuação do professor em sua sala de aula. Em alguns casos, 2 turmas da mesma série ou ano podem ser envolvidas e a organização pode ser feita entre os 2 professores. Vocês viram que, nesses modelos considerados sustentados, não há muita dificuldade para a implementação, dependendo apenas de um bom planejamento feito pelo professor. Os próximos modelos que iremos conhecer, considerados disruptivos, mexem com a organização da escola tradicional e requerem mais envolvimento de outras equipes, além dos professores. Coordenação e direção da escola têm um papel fundamental nessa proposta. O modelo de rotação individual é o primeiro exemplo considerado disruptivo. Apesar das semelhanças com a rotação por estações, nesse caso, o aluno cumpre uma agenda individualizada em seu percurso pelas estações. Essa agenda, previamente combinada com o professor, pode envolver a passagem por todas as estações ou não. Irá depender das características do estudante e da forma como ele aprende melhor. Lembre-se de que os objetivos devem estar claros e o percurso do estudante deve corresponder ao que ele precisa atingir. No modelo Flex, a aprendizagem online é a espinha dorsal. Cada aluno tem uma agenda personalizada e pode direcionar seu aprendizado de acordo com as suas necessidades, entre as modalidades de aprendizagem. Há um professor ou um tutor que pode oferecer o suporte necessário para as necessidades do estudante, garantindo o ensino personalizado. Os alunos podem trabalhar individualmente nos computadores ou em pequenos grupos, podem ter aulas de ciência em um laboratório ou trocar ideias na área social. A ideia é que os alunos se movam com flexibilidades por essas propostas, focando no que precisam e quando precisam. É diferente do modelo de rotação individual, porque os alunos não são obrigados a passar nenhum tempo determinado previamente por atividades específicas. Talvez ele aprenda por meio de uma atividade prática com outros estudantes, talvez sozinho, talvez por meio de um vídeo ou leitura. Além disso, não há divisão por ano ou série, e estudantes de séries diferentes têm a oportunidade de aprender juntos. A chave é que a atividade esteja baseada em sua proficiência e domínio, e ao passarem grande parte do dia nesse modelo Flex, eles têm um tempo para fazerem coisas diferentes e aprofundarem seus conhecimentos, desenvolvendo e aplicando seus projetos. A ideia do estudante como um agente do conhecimento é algo visível nesse modelo. No modelo à la carte, os alunos fazem cursos inteiros de maneira virtual. Têm um tutor online e, ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais. Os alunos podem participar das aulas online, tanto nas escolas como em outros lugares. Este modelo pode ser aplicado, por exemplo, em uma disciplina avançada de língua estrangeira em que o professor esteja disponível apenas virtualmente. O modelo virtual aprimorado é um modelo que ocorre basicamente online, em que encontros presenciais para acompanhamento ocorrem de maneira agendada entre tutores e alunos. Nele, raramente alunos e professores se encontrarão todos os dias da semana. Esses 2 modelos, apresentados pelo Instituto Clayton Christensen, onde os estudantes organizam seu tempo entre estudos realizados em casa e estudos realizados na escola, não foram enfatizados em nosso grupo de experimentação, pois pressupõem uma distribuição de carga horária que não ocorre na realidade brasileira. No vídeo foram abordados todos os modelos de ensino híbrido de forma clara e objetiva. No entanto, com o objetivo de falar sobre os modelos que mais interagem com as características da sala de aula física, vamos, a partir desta imagem, alinhar esses modelos. O ensino híbrido é uma metodologia que se baseia na personalização, levando em consideração as habilidades e competências de cada indivíduo. O ensino híbrido se dá em momentos diferentes, no presencial e no online, mas de forma integrada. Dentro desta modalidade híbrida de aprendizagem, existem 2 subcategorias. Os modelos disruptivos, como podemos ver na imagem, que são o modelo Flex, o modelo à la carte, o modelo virtual aprimorado e a rotação individual. Estes modelos, por romperem com o modelo educacional tradicional, não são tão utilizados, pois exigem maiores esforços para se adaptar com a nossa realidade. Por isso, nós vamos nos deter um pouco mais nos modelos sustentados. Os modelos sustentados são o modelo rotacional,
Dentro do modelo rotacional, nós temos a rotação por estação, nós temos o laboratório rotacional e temos a sala de aula invertida. Esse modelo são os mais utilizados pelas instituições, porque agrupam as principais características da sala de aula presencial com as do ensino online. Outra vantagem do modelo sustentados é que a sua implementação pode ser realizada pelo professor, desde que ele inclua em seu planejamento a utilização de alguma plataforma de aprendizagem. A fim de compreendermos um pouco mais sobre a rotação por estação, o laboratório rotacional e a sala de aula invertida, nós vamos retomar e reforçar alguns pontos importantes destes 3 tipos de modelo rotacional. A rotação por estações. Nesse modelo, a sala é dividida em estações de trabalho e cada uma delas tem uma função específica, mas que, em conjunto, conseguem atingir um objetivo em comum, em que cada estação deve propor uma atividade diferente sobre o mesmo tema central. Após um tempo, há uma troca entre os alunos e cada um deles deve passar, durante o processo inteiro, por todas essas estações. Como é um modelo de ensino híbrido, uma delas deve ser online. Por exemplo, nesta imagem, o professor optou por dividir em 3 estações de trabalho. Uma das estações acontecerá um debate sobre o tema da aula. Uma outra estação será para resolver uma atividade no livro e, em uma outra estação, para realizar uma atividade online. Nos 3 tipos de estações, é possível o professor realizar intervenções para um melhor aproveitamento de cada atividade. No laboratório rotacional, neste modelo, os ambientes são intercalados entre a sala de aula e o laboratório de informática, com o objetivo de garantir o aprendizado em aspectos diferentes da sala tradicional e com novas ferramentas pedagógicas. Por exemplo, na imagem, podemos observar que um grupo de alunos fica na sala de aula com o professor e o outro grupo de alunos vai para o laboratório de informática com outro profissional, que pode ser um professor ou um aluno tutor. Os alunos que vão para o laboratório de informática têm o objetivo de aprimorar, estudar, solucionar suas dúvidas de forma individual e online. Depois de um tempo determinado pelo professor, os grupos trocarão de lugar. Sala de aula invertida. Esta é a forma mais simples de iniciar a aplicação do ensino híbrido, como também pudemos perceber no vídeo. Neste modelo, o aluno estuda o conteúdo antes da aula com orientação do professor, para se preparar para as atividades posteriores. Dessa forma, o aluno traz uma bagagem de conhecimento para a aula e compartilha para o restante da turma. O professor, por exemplo, pode indicar uma videoaula, um artigo ou uma pesquisa sobre o tema que irá abordar na próxima aula. Essas atividades são online. Na aula seguinte, a atividade em sala, os alunos são estimulados a refletir sobre o tema estudado. O objetivo do professor é conduzir os alunos na construção do conhecimento a partir das informações encontradas sobre o tema durante a pesquisa, ou na leitura do artigo, ou mesmo assistindo à videoaula, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades importantes para os alunos, como a autonomia, a proatividade, o protagonismo, entre outros. O objetivo de retomar o modelo sustentado foi que é para nós percebermos como
ele está bem articulado com a prática que temos da sala de aula. Por isso, trouxemos alguns exemplos para reforçar e mostrar as possibilidades de trabalho dentro dos modelos rotacionais. Por que a tecnologia auxilia em sala de aula no ensino híbrido? A tecnologia já influenciou e mudou a maneira como fazemos muitas coisas na vida, como nós produzimos, como nós consumimos, interagimos, e agora é o momento da tecnologia intervir na forma de ensinar e aprender. Se antes ensinávamos os alunos a usar a tecnologia, agora iremos utilizá-la para ensinar os alunos. Assim, o processo de adoção da tecnologia com o objetivo de dar suporte a outras estratégias de ensino conta com alguns pontos positivos, como a possibilidade de maior personalização de acordo com as necessidades de cada estudante. A tecnologia permite que os professores foquem nos alunos com mais dificuldades, enquanto os outros aprofundam o conhecimento nas atividades planejadas e com o auxílio das tecnologias. Enfatiza o trabalho colaborativo, auxiliando o professor nas intervenções nos grupos de trabalho, enquanto os outros alunos estão realizando as tarefas. O uso das tecnologias fornecem dados em tempo real do progresso dos alunos para identificar facilidades e dificuldades antes das avaliações formais. O estudante pode ser mais autônomo e se apropriar melhor do conhecimento, com a mediação do professor. Vimos que as tecnologias auxiliam na sala de aula, principalmente quando articuladas com o modelo do ensino híbrido. No entanto, só as tecnologias não são suficientes para que cumpram o objetivo de ampliar a conexão dos alunos e potencializar seu aprendizado. Afinal, a tecnologia veio como facilitadora e potencializadora do ensino, abrindo as portas para as novas possibilidades de aprendizagem. Sabemos que não é uma atividade nada fácil, mas precisamos nos debruçar sobre o modelo do ensino híbrido para compreendermos cada vez mais esta metodologia, porque ela é um caminho para a personalização do ensino, tendo a tecnologia como aliada. Passo a palavra para a PCNP-BET. Olá a todos, eu sou a Beth, a PCNP de Língua Estrangeira Moderna, e vamos dar continuidade ao tema tratado de hoje, o ensino híbrido. Para esclarecer ainda mais sobre este tema, nós vamos passar 2 vídeos bastante interessantes. O primeiro vai mostrar uma aula da Escola Municipal Emílio Carlos, no Rio de Janeiro, na qual o professor Eric Rodrigues usa a tecnologia para personalizar a aula de história de uma turma do 9º ano. Tem também alguns depoimentos de alunos, algumas percepções deles acerca da aula com o uso da tecnologia. Então, vamos ao vídeo. A proposta da aula de hoje é trabalhar a Revolução Russa cortando 3 pontos específicos, né, focando em 3 detalhes. É interessante que eles notem, no caso, a Rússia em si, a situação de crise antes da Revolução, a diferença dessa revolução, que é a primeira Revolução Socialista, e os impactos do que ela trouxe, formação da União Soviética. Para o socialismo, o texto também explica, você vai falar exatamente o que deve ter mudado lá. Depois a gente conversa sobre. Pode ser? Então, Jefferson, vou te passar esse desafio. A aula 4 é aquela sobre imperialismo. A gente trabalhou com computador, tem uma videoaula no computador.
E existe uma proposta de questionário ali dentro também, que eles podem verificar tanto no computador, tem um mapa colorido para interação, quanto no papel, que é onde eles preenchem. Eu vou trazer um computador para você também. Pode pegar um fone para você também. Vê se você consegue notar em cada parágrafo do que ele está falando para fazer essas comparações. Se você quiser uma coisa que você não sabe a resposta, para depois você me apresentar e falar assim, pô, professor, isso aqui eu não entendi, tem como você me explicar? A aula fica melhor que você não usa livro, porque às vezes o livro dá tédio, aí usando o computador não. Dá mais estímulo a tu estudar, a tu prestar mais atenção. Por exemplo, se eu tiro o I usando um livro, claro que no computador eu vou tirar B, MB, porque dá estímulo a estudar. O fato é o seguinte, eles iam à África para explorar a região, tirar recursos naturais ricos, vender produtos, isso, exatamente. Mas eles não diziam exatamente isso, eles davam uma justificativa. Tá? Eu queria que você explorasse como é que eles justificavam isso. O ensino híbrido passou a ser uma novidade para mim, uma feliz novidade, há cerca de um ano. Essa possibilidade de personalizar o ensino, de você ter contato direto com o aluno e saber como ele está lidando com o conteúdo, com as competências e habilidades que você quer desenvolver, é uma experiência completamente diferente que eu acho que só é viável por você ter a tecnologia como um mecanismo para se colocar enquanto um professor mediador e não mais enquanto um professor que só expõe o conteúdo para os alunos. Na verdade, o muro tem a ver com a Rússia, tem a ver com a União Soviética, mas foi na Alemanha. Mas a situação é parecida. De um lado era capitalista, do outro era socialista. Você vai estudar isso ainda esse ano, maneiro você ter trazido. Você quebra esse paradigma de aulas positivas, em história isso é quase que regra. Tem muitos professores que ficam só lá na frente falando e fala, aí tipo, ele pergunta, todo mundo entendeu? Aí todo mundo naquela cara de paisagem fala que entendeu, na verdade não entendeu nada, porque fica com vergonha de pedir, de perguntar. Quando eles têm algum tipo de dificuldade em um ponto, eu exploro novamente isso. Para estimular eles, sempre vale algum tipo de pontuação, tanto o questionário quanto a tarefa que eles fazem depois. E aí eu consigo encontrar um pouquinho de personalização. Então, vários países dessa região se juntaram e formaram essa união das repúblicas socialistas soviéticas. Depois eu pedi explicação para ele, porque teve uma questãozinha que eu não entendi muito bem. Deixa eu me lembrar. Eu acho que era a formação da União, como é que é? URSS, eu esqueci como é que era. Porque eu não estava entendendo muito esse negócio de mapa, eu não me dou muito bem. E se instalarem o socialismo aqui, como é que a gente fica? Como é que fica a nossa propriedade, as nossas coisas? Então a ideia é mesmo tentar entender o poder da União Soviética, a influência que ela causou em tudo. Sem o computador, não tinha esse mesmo ritmo. Todo mundo fazia, o professor deu a matéria. Acabou a matéria, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, entendeu. Então fica meio corrido para o professor explicar tudo de novo. Quando você fala com o aluno é muito mais fácil você criar esse canal para ele te expor também que ele está com dificuldade ou que ele precisa de uma atenção num determinado ponto. Isso acho que faz diferença enorme. Assim. Muito bem. Como tínhamos falado, eram 2 vídeos, agora vamos ao segundo vídeo. Nesse próximo vídeo, nós veremos que ele é parte de um curso sobre ensino híbrido. É a primeira aula de 5. Então, nós temos os professores Afonso Tanzi e Fernando Trevisani, da Fundação Lehman e Instituto Península, além de Lília Bacic, do Instituto Península, que falam da personalização e tecnologia do ensino híbrido. Então, vamos assistir também esse vídeo, que é bastante interessante. Vivemos de uma situação no Brasil em que o uso de recursos digitais passa a fazer parte dos planejamentos de ensino. Redes investem no provimento de computadores e tablets para as escolas e buscam inserir as tecnologias digitais no dia a dia dos professores e dos estudantes. Sabemos que os resultados que o Brasil apresenta em avaliações nacionais e internacionais não são bons.
A OCDE divulgou o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, conhecido como PISA, onde avaliou a capacidade de 85 mil estudantes de 15 anos do mundo inteiro para resolver problemas de matemática aplicados à vida real. O Brasil ficou em 38º lugar, com 428 pontos em um total de 44 países. As habilidades não cognitivas ligadas a características como autonomia, raciocínio crítico, liderança, facilidade de relacionamento e tolerância, entre outras, foram testadas pela primeira vez no PISA, que é um exame reconhecido mundialmente por avaliar o desempenho de estudantes em matemática, ciências e leitura. Também sabemos que existem muitos professores que, assim como você, têm buscado fazer a diferença em suas aulas, pesquisando recursos digitais para que as situações de ensino sejam cada vez melhores e potencializem a aprendizagem de seus alunos. Mas como melhorar a educação de nosso país? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida e certamente não há única resposta possível. Personalizar o ensino para que o estudante possa ter as suas necessidades atendidas e suas potencialidades desenvolvidas pode ser uma das respostas. E como fazer isso em salas com muitos alunos? Nem sempre há tecnologias como computadores ou tablets disponíveis para todos os alunos. Então, como pensar em utilizar as tecnologias digitais nesses casos? Sabemos que o ensino considerado tradicional, mesmo nas melhores escolas, não dá conta sozinho das necessidades do aluno de hoje, como deu conta no passado. Um caminho possível é reunir o que há de melhor no ensino considerado tradicional com as vantagens do ensino online, misturando o melhor dos dois mundos. É sobre essa proposta de ensino, denominada ensino híbrido, que iremos refletir neste curso. A prática de ensino híbrido apresentada neste curso foi construída com base na experiência de um grupo de 16 professores de escolas públicas e privadas de 5 estados brasileiros. Esses professores foram pioneiros na implantação e experimentação de possibilidades de utilização de um modelo de ensino híbrido na realidade brasileira e são os responsáveis por grande parte do material prático e teórico que vocês encontrarão neste curso. Me chamo Glauco de Souza Santos, sou professor de História do Colégio Instituto São José, de São José dos Campos. Para mim, desde quando eu comecei a lecionar, não faz tanto tempo, mas eu sempre tive como preocupação quebrar um pouco o modelo de aula massificada ou o professor apenas expositivo, palestrante, porque o mundo mudou, a sociedade mudou, mas a escola, a sala de aula e as aulas ainda continuam as mesmas. Então eu queria encontrar um meio de poder transformar a sala de aula. E o ensino híbrido possibilitou, com o uso da tecnologia, que eu transformasse a minha prática na sala de aula. Primeiro, colocando o aluno como centro. Depois, dando autonomia a esse aluno, o aluno podendo produzir e seguir o seu próprio caminho e escolher os próprios caminhos para poder aprender melhor. No seu ritmo, inclusive, né? A gente fugiu um pouco daquela ideia de você tem 50 minutos para aprender, se você não aprendeu, boa sorte, porque a gente tem que passar para o próximo conteúdo. Meu nome é Aline, eu sou professora do 5º ano do Colégio Loyola de Belo Horizonte. Venho desenvolvendo um trabalho com os meus alunos dentro do ensino híbrido, de uma proposta muito bacana, muito interessante, que tem surtido assim, efeitos muito bons e muito significativos para o meu grupo. Eu tenho adotado um modelo que tem agradado muito o meu grupo, porque eu acredito que ele promove mais a interação entre as crianças. Esse modelo é um modelo rotacional, onde as crianças são agrupadas, geralmente em 4 estações, onde em cada uma dessas estações eu faço uma proposta diferenciada. Então, muitas vezes, os meninos eles têm essa possibilidade de trocar. Eu acho que o mais interessante desse modelo é justamente essa possibilidade de troca e interação entre as crianças. E mais, me torno aí uma facilitadora.
eu consigo atuar diretamente em determinados grupos onde as crianças têm mais dificuldade. Então, eu entendo que esse é o modelo mais significativo e que foi o modelo que mais encantou o meu grupo. Inclusive, eu tenho depoimentos de alunos que falam, eu gostei mais porque eu posso interagir melhor com os meus colegas. Meu nome é Rodrigo Abrantes, eu sou professor de História, leciono há 12 anos na educação básica. Atualmente eu trabalho no Colégio Joana d'Arc, uma escola tradicional aqui em São Paulo. Desde 2011 eu tenho buscado soluções para integrar a tecnologia na sala de aula e tenho encontrado uma série de resistências por conta da organização escolar ainda muito tradicional. Nesse sentido, o uso dos modelos híbridos de ensino me possibilitaram superar uma série dessas resistências, na medida em que me possibilitaram encontrar um ponto de equilíbrio entre a organização tradicional e as inovações tecnológicas. Então, acho muito relevante que o professor que esteja nesse momento buscando, né, inovar a sua sala de aula, repensar a sua prática, veja esse curso de ensino híbrido com mente aberta, disposição para repensar e desapego com relação àquilo que aprendeu, que funcionou durante muito tempo e pode ser reaproveitado em um novo contexto. Para a nossa experimentação, tivemos como referência e apoio o Instituto Clayton Christensen, que vem estudando o conceito de ensino híbrido no mundo. Eu sou Adolfo, professor de língua inglesa, atuo em escolas e instituições de ensino superior e sempre me questionei se o que trabalhamos nas escolas dá conta de preparar o aluno para os desafios do século XXI. Meu nome é Fernando, sou professor de matemática de ensino básico e superior e sempre busquei utilizar tecnologias de maneiras diferentes com os meus alunos, melhorando o engajamento, a aprendizagem e a autoestima dos estudantes. Eu sou Lilian, atuo há 25 anos em escolas, da educação infantil à pós-graduação, como professora e coordenadora, e sempre busquei formas de envolver e motivar os estudantes para que aprendessem mais e melhor. Trata-se, portanto, de um curso para professores, feito por professores, que realmente colocaram a mão na massa e testaram, em suas escolas, essa proposta de reflexão sobre um modelo de ensino híbrido. Que vocês tenham gostado dos vídeos, que eles tenham sido úteis. E reiterando o que vimos nesses vídeos, podemos perceber que as tecnologias digitais, elas podem colaborar com os processos de ensino-aprendizagem. Porém, apenas o uso da tecnologia não é suficiente. O ensino híbrido, que combina o uso da tecnologia digital com as interações presenciais, visando a personalização do ensino, é um modelo possível para facilitar a combinação de forma sustentada do ensino online com o ensino presencial. Bom, dando continuidade a esse nosso trabalho, nós lançamos agora um desafio a vocês, com o objetivo de estudar sobre a experiência ideal para o aluno em um modelo de ensino híbrido. E o que é esse desafio? Para isso, nós fizemos um passo a passo para auxiliá-los nesse momento. Então, o que é preciso realizar para se chegar a essa experiência ideal para o aluno no modelo de ensino híbrido? Primeiramente, é preciso planejar e aplicar um modelo de aula híbrida com o objetivo de proporcionar momentos em que seja possível analisar as 4 grandes ideias para a experiência ideal do aluno em um modelo de ensino híbrido. E quais são essas 4 grandes ideias, ou esses 4 pilares, como nós vimos anteriormente? É a autonomia do aluno, a educação, aprendizado personalizado, a educação para o domínio do conhecimento e, finalmente, relacionamentos produtivos. Também é preciso elaborar uma forma de verificar se os alunos individualmente atingiram o objetivo geral da aula realizada. Também criar uma tabela para relacionar os dados levantados e fazer uma reflexão sobre os pilares, sobre que pilares da experiência foram colocados em práticas nessa aula. Deixamos também algumas sugestões, o que é necessário para tudo isso. É necessário refletir de que forma os elementos-chave da experiência dos alunos estiveram presentes nas aulas que você aplicou até o momento.
É preciso elaborar propostas para viabilizar uma experiência completa para seus alunos em um modelo híbrido. Aplicar uma autoavaliação é muito importante. Para tanto, é necessário elaborar um formulário para ser respondido online, que faça o aluno refletir, por exemplo, sobre as facilidades e dificuldades encontradas na aula, dar sugestões para a próxima aula, entre outras informações. E essa autoavaliação é sempre importante que ela seja respondida após a aula. Temos também aqui 2 endereços. Uma de proposta de registro de aprendizados ao longo do desafio e o outro que trata da autonomia do estudante. Esse que trata da autonomia do estudante tem um vídeo muito interessante que eu também sugiro que vocês assistam. O vídeo é em inglês, mas ele é legendado e ele traz muitas informações úteis nesse momento em que estamos tratando do ensino híbrido. Então, retomando, sintetizando o que vimos até agora. Depois das considerações desse tema abordado nessa TPC, ficou claro como o ensino híbrido funciona. Pelo menos esperamos que tenha ficado claro a vocês. A prática dessa metodologia de ensino, ela agrega muitos conhecimentos, habilidades, interatividade, dinâmica, interesse e facilidades de aprendizado em diversas situações, e esta possibilita a mudança do perfil do aluno, a inclusão digital, a inserção de estratégias didáticas diferenciadas e a educação integral. Desafia gestores e estudantes a serem gestores da sua própria aprendizagem e amplia a aprendizagem. Apesar de serem momentos diferentes, o online e o presencial, o objetivo do aprendizado híbrido é que esses 2 momentos sejam complementares e promovam uma educação mais eficiente, interessante e personalizada. Bom, deixamos então agora mais algumas dicas para vocês, mais alguns endereços que valem a pena serem visitados, serem assistidos. Então, o primeiro ensino híbrido, onde João Matter entrevista o professor José Manuel Moran, o ensino híbrido, bate-papo com educadores, referência do ensino híbrido, e um outro da Lilian Bassic, que fala sobre o ensino híbrido, também todos muito bons, muito bons. Um pouquinho mais, nós temos aqui alguns endereços, esse da revista Nova Escola, e agora, mais as demais referências, todas aqui, para uso de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, nos colocamos sempre à disposição, agradecemos a todos vocês e até a próxima formação, se Deus quiser. Um abraço a todos.